Vamos começar com o liberalismo. Talvez algumas pontuações aqui são importantes quando se trata de falar sobre esse termo tão importante chamado liberalismo. O primeiro ponto é que ele começa ali, ele tem muitas conexões, muitas semelhanças com a Reforma Protestante. Inclusive tem um curso, se você estiver interessado, entre os pontos comuns entre o protestantismo e o liberalismo. Entre em contato que a gente manda o link sem problema nenhum, vai ser um prazer. Mas ele começa há 5, 6, 4 séculos atrás, mais ou menos, que o liberalismo começa com a primeira obra publicada de Adam Smith. Na verdade, não a primeira, mas a segunda, chamada A Riqueza das Nações, que era mais focada em economia. Que pese Adam Smith tem um outro livro anterior a esse, muito interessante também. Há quem diga que ele ganha força e talvez tenha a sua gênese na Revolução Francesa. E o que foi a Revolução Francesa? Em que pese isso não definir o liberalismo, talvez traz uma ideia bem clara do que esse movimento, essa ideologia ou essa corrente política veio a se tornar. A Reforma Francesa, na verdade a Revolução Francesa, ela tinha um lema, ela tinha como demanda popular e um anseio natural diminuir as diferenças entre o clero e a monarquia para o povo. Ou seja, destruir a ideia de nobreza no sentido de ter cidadãos mais nobres ou privilegiados ou que contavam com melhores partes por parte do Estado. Vamos lembrar que essa época era uma época de direitos humanos nulos, saneamento básico nulo, ou seja, o que nós vivemos hoje em dia, comparado a 1700, 1600, é um paraíso na Terra. Então as demandas são extremamente legítimas, só que a revolução foi perdendo, foi se avolumando em práticas que foi perdendo sua real motivação e se transformou num pandemônio, numa morte sem número de pessoas. Inclusive a pessoa que a promoveu. Vale lembrar que a guilhotina foi criada nessa época. Por aí você tem uma ideia. Eles tinham uma máxima que era: nós só vamos parar quando o último monarca foi enforcado nas tripas do último padre. Então por aí você tem uma ideia de qual era o alvo desse pessoal. A ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, a ideia de um iluminismo, ou seja, a era da razão suplantando a era da fé, da religião. Começa então a vir uma guerra moral, de narrativa, contra a ideia de que Deus quis. Antigamente, pessoas matavam os outros, pessoas morriam, atrocidades eram feitas e o argumento que se instalava geral era porque Deus quis. A Revolução Francesa começa a questionar isso, que é um ponto bom, mas ela se desencadeia em muitos outros problemas que não vamos tratar aqui. Mas junto com isso, também tem como um dos propagadores do liberalismo, também tem um livro, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, esse muito focado em questões econômicas, onde ele fala sobre as formas de como uma nação pode prosperar economicamente, uma vez que a economia e a política andam sempre juntos. E Adam Smith é o primeiro a sustentar a ideia de que o mercado por si só ele se regula de uma forma muito melhor do que mediado pelo Estado. Ou seja, intervenções estatais em juros, em preços, elas, na verdade, criam um efeito contrário do que desejado era. Então, aí começa a ideia de Estado mínimo. Não Estado ausente, mas Estado mínimo. Então, o liberalismo ele começa a crescer por duas fontes. Em primeira instância, muito com um argumento moral, em que é sustentado em que todos são iguais ou deveriam ser iguais perante a legislação, que não há pessoas com privilégios. O liberalismo é uma corrente muito nobre que tenta diminuir essa diferença, tratar todos como iguais. E é tão eficiente que ela foi evoluindo e hoje é uma das coisas que se mostram mais corretas, no sentido de serem pragmáticas. Uma por essa corrente moral, na tentativa de tratar todos como igual perante a lei ou perante o conhecimento popular, e o outro pela questão econômica. Pela questão econômica, sem dúvida, não existe nada que se mostrou mais eficiente nos últimos séculos para melhorar a vida das pessoas do que o livre mercado. Você pode ser de qualquer corrente, mas se a gente observar o mundo, a África, a Ásia, a gente vai ver que o que mais promoveu pessoas saírem da pobreza e começarem a emergir nas classes sociais, nessas classificações de mercado, não foram programas estatais, não foram economias centralizadas, foi o livre mercado. Isso é fato, goste você ou não. Então o liberalismo é uma dessas correntes
que, em que pese ter começado dessa forma, com muito viés, com muita necessidade moral, ela, a partir de 1900 depois da Grande Depressão de 1930, onde a gente tem uma demanda por uma interferência maior do Estado, o que é necessário, visto pela maioria dos economistas, em épocas de crise o Estado necessita intervir, mas após isso, principalmente na década de 60, 70 do último século, 1970, o liberalismo volta com uma veracidade, uma voracidade econômica muito forte. E hoje talvez seja uma das grandes referências, um dos grandes refúgios quando se trata de ideologia política. O liberalismo trata bastante sobre liberdade. Ele prega que, em sua maioria, que existem muitos níveis de liberalismo, mas estamos generalizando aqui. Ele trata que o Estado não deve se meter na vida do indivíduo ou se meter o mínimo possível, ou seja, questões de fórum íntimo, questões de alcance pessoal, desde o uso de drogas, a escolha sexual, tudo isso é questão do indivíduo. O Estado não deve se meter nisso, porque uma vez se metendo nessas coisas, isso abre brechas para o autoritarismo, e isso é o que os escritores liberais chamam de Leviatã, que é tratado como um grande animal que se torna o Estado, como algo que vai devorando as suas liberdades individuais em nome da autoridade ou em nome da segurança pública até terminar com você. Esse basicamente é o liberalismo, talvez a corrente mais equilibrada nos últimos tempos, em que consegue aglutinar debaixo de si o maior número de pessoas diferentes, onde a pluralidade consegue se expressar, e talvez seja a grande resposta para os dias de hoje. Acho que podemos ficar por aqui. O que você acha disso? Me diz se faltou alguma coisa aí. E o que você acha? O que você aprendeu? O que você ouviu pela primeira vez? Um grande abraço.